A ferramenta que nós vamos usar hoje é a tabela das sensações. E eu cheguei até ela por meio de uma aula de desenho. Por mais engraçado que isso pareça, o aprendizado do desenho é muito próximo ao aprendizado da escrita, porque os dois partem da observação do mundo para que a gente possa construir as nossas impressões, ideias, desenhos ou textos. Quando a gente vai criar uma história nova, a gente imagina essa história. Essa história imaginada ainda não tem muita forma, ela é uma série de conceitos mais ou menos organizados ou em organização dentro da nossa cabeça. Só que só a imaginação não dá conta do que a gente vai trabalhar. Por isso a gente escreve, ou no caso de quem desenha, a gente desenha, e começa a elaborar uma interação entre o que nós imaginamos e aquilo que a gente manipula, seja por meio do traço no desenho, seja por meio da escrita. Então a relação deixa de ser apenas de imaginação, a ideia na nossa cabeça, e passa a estar no papel, no computador, a ser trabalhável, manipulável. Se o que a gente quer é alcançar uma qualidade de detalhes e refinamento e relação com o mundo, a gente pode ir além da nossa imaginação e buscar aquilo que a gente percebe no ambiente, nos lugares, nas pessoas. Essa é a maneira mais profunda de se relacionar e criar, tanto no desenho quanto na escrita, porque ela relaciona aquilo que a gente percebe, que alimenta o que a gente imagina, que por sua vez produz o que a gente manipula e reinicia esse ciclo de constantes alterações e trocas entre perceber, imaginar e manipular. Sim, é possível a gente escrever tranquilamente trancados no nosso quarto, no nosso escritório, só entre a imaginação, memória e a manipulação. Porém, se a gente quer escrever com mais qualidade e com mais verossimilhança, inclusive, a gente pode ir aos lugares ou visitar as pessoas que nos inspiram para, dessa forma, elaborar melhor as descrições e ideias que a gente vai trazer para o texto. E para nos ajudar com isso, existe a tabela das sensações, que é o que eu vou apresentar a seguir. Para usar a tabela das sensações, eu recomendo que tu desenhe uma tabela com 6 linhas e uma mais 3, ou mais 4, ou mais 5, ou mais 7, ou mais 10 colunas. O número de colunas tem a ver com o quanto nós estamos dispostos e interessados a dedicar tempo observando e sentindo um lugar. Eu normalmente acho que um bom número de partida é 1 mais 3. E o que vai ser feito nessa tabela? A primeira coluna vai ser preenchida com 6 sensações, nossos sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. E eu gosto de incluir a intuição porque às vezes espaços ou pessoas nos passam ideias que a gente ainda não sabe localizar de onde está vindo. Então às vezes a gente pode brincar com a intuição também como uma sensação para avaliar algo. Nas demais colunas, linha por linha, a gente vai acrescentando uma informação sobre cada uma dessas sensações daquilo que a gente está escrevendo a respeito. Então, se eu quiser, por exemplo, descrever o meu quarto, eu posso descrever 4 coisas que eu vejo, 4 coisas que eu ouço neste momento, 4 cheiros que eu consigo sentir. E essa começa a ser uma parte difícil, porque a gente não tem o costume de trabalhar com os cheiros. A gente também pode pensar e anotar e registrar o paladar, e esse realmente costuma ser o mais difícil de todos, e o tato. Tá frio, tá quente, tem algo de áspero, tem algo de macio, machuca. E, claro, a intuição, ou seja, quais são as ideias ou as sensações que voam na nossa cabeça quando a gente entra ou está nesse ambiente por algum tempo. A tabela das sensações, ela não significa que todos os elementos que a gente coloca nela serão trazidos para o texto. A ideia é que ela nos ofereça uma matriz de trabalho para que, quando a gente não estiver no lugar que a gente está escrevendo a respeito, ou quando a gente não estiver perto da pessoa que nos serve de inspiração,
ou mesmo quando a gente estiver escrevendo, a gente tenha acesso a um número de informações que a gente pode escolher quais utilizar para descrever e quais passam melhor as ideias que a gente deseja.